hoje a gente vai conversar sobre a terapia de aceitação e compromisso e como essa terapia pode ajudar em momentos difíceis, como os que a gente está passando agora com o coronavírus, né, toda essa situação mundial. Mas, obviamente, a terapia de aceitação e compromisso é muito útil também para as terapias em geral, né? A gente pode utilizar, como psicólogos, essa linha, uma linha relativamente recente na história da psicologia. Ela muitas vezes é considerada uma terceira onda dentro das terapias cognitivo-comportamentais. Ela vem e foi criada pelo Stephen Hayes aqui. Esse é o livro mais novo do Hayes. Ele tem alguns livros também muito interessantes. Um outro livro dele é chamado Get Out of Your Mind and Into Your Life, que a gente pode traduzir como saia da sua mente e vá viver a sua vida. Eu estou fazendo um curso com ele também, desde o ano passado, um curso online. Se vocês quiserem, quem domina o inglês pode fazer o curso. Por enquanto a gente não tem legendas ainda em português. É um curso de 10 semanas, onde ele vai explicando os principais conceitos da ACT. Então, o que é a ACT? A ACT é chamada Terapia de Aceitação e Compromisso. No próprio nome, então, Acceptance and Commitment Therapy, aceitação e compromisso, terapia da aceitação e do compromisso. Já no nome, a gente consegue ver dois dos processos que eu vou falar para vocês aqui hoje. Eu vou falar de 6 processos psicológicos que são muito importantes para a gente ter mais flexibilidade psicológica. Claro, a ACT pode ser utilizada, já foi testada em diversos estudos acadêmicos para os vários transtornos, mas também a gente pode utilizar para aumentar o nosso bem-estar e para lidar com situações difíceis também, cada um desses processos. Então, se a gente for parar para pensar, qual é o objetivo da ACT? O objetivo da ACT é criar uma vida, possibilitar, né, com as ferramentas, dar condições para os pacientes, para as pessoas que entram em contato com a terapia de aceitação e compromisso, que a gente viva melhor, que a gente viva com mais significado, com uma vida com mais propósito, dizendo de outra forma. Tá bom? Para isso, a gente precisa criar mais flexibilidade psicológica. A gente sabe que os transtornos, quando uma pessoa está numa fase que ela está com algum tipo de transtorno, seja de ansiedade, depressão ou qualquer um dos outros transtornos, a gente acaba entrando em contato com uma certa rigidez psicológica. O sofrimento, ele traz uma rigidez. E o objetivo, então, da ACT é ir pelo caminho contrário, mudar a direção dessa rigidez psicológica para mais flexibilidade psicológica. Isso é feito, uma das formas de a gente trabalhar, é utilizando esses 6 processos que muitas vezes são chamados de hexaflex. Então, a gente pensa num hexágono, e esse hexágono, cada um dos 6 pontos do hexágono, existe ali um processo. Eu vou começar falando, então, de cada um, vou falar de todos eles, dos 6 processos, e também explicando junto com algumas práticas ou com algumas formas mais práticas para a gente entender o que é esse processo. Então, a gente pode começar falando sobre presença. Esse processo de estar mais presente, de ter presença, né, de estar presente no momento presente, é uma das formas de a gente ter mais flexibilidade psicológica. Ter presença significa você estar presente, você estar habitando, digamos assim, o seu corpo. Estar conectado com os 5 sentidos, com as sensações, conectado com o corpo. Inclusive também estar presente no que você está sentindo ou estar pensando naquele momento. A gente sabe que a nossa mente, durante uma boa parte do nosso dia, ela flutua para o passado, para o futuro. E quanto mais isso acontece, essa wandering mind, a gente tem pesquisas que apontam que 50% do tempo a gente não está no momento presente. Quanto mais a gente tem essa mente que divaga, mais problemas a gente tende a ter. Se a gente está presente no momento presente, isso faz com que os problemas, inclusive, diminuam, ou a maneira da gente ver a vida, experienciar a vida, é a partir de uma outra perspectiva. E como que a gente pode fazer, então, para aumentar essa flexibilidade psicológica ligada à presença?
Bem, todas as práticas de mindfulness, quem conhece mindfulness vai notar que a terapia de aceitação e compromisso tem muita relação com mindfulness. Desses 6 processos do Hexaflex, 4 deles são muito ligados a mindfulness e podem ser descritos como processos de mindfulness. A presença, inclusive, a gente trabalha também nos programas e nas práticas de mindfulness. Então, para a gente aumentar a presença, todas as práticas de mindfulness funcionam muito bem. A prática mais privilegiada que nós temos para trabalhar a presença é a respiração. Então, se você não conhece nenhuma prática de meditação, nenhuma prática de mindfulness, se você pesquisar no YouTube ou pesquisar no Google mesmo, práticas de respiração mindfulness, você vai encontrar um guia, um áudio, né, alguém conduzindo uma prática, e é só você fechar os olhos e escutar essa prática e acompanhar o passo a passo do instrutor, que vai te conduzir para voltar de novo e de novo a sua atenção para a sua respiração. O ponto aqui é, muita gente fala, mas eu não consigo meditar, eu não consigo ficar ali no momento presente, a minha mente vai para o futuro, vai para o passado, eu perco a atenção. Isso é a experiência humana universal. Todos nós nos distraímos durante uma prática de mindfulness. A questão é, a gente está procurando treinar e cultivar essa habilidade de estar presente, então de voltar para a respiração, por exemplo. Isso significa que a gente vai fazer 2 movimentos internamente na nossa cognição. Um deles é direcionar a atenção para a respiração e ficar na respiração. Pode ser por 2 segundos, 3 segundos, não importa o tempo, se é muito, se é pouco, não importa. Depois a gente vai ver que a nossa mente vai para algum outro lugar, a gente se distrai, pensa em alguma coisa que tem que fazer, lembra de alguma coisa, e a nossa mente simplesmente se perde da respiração. E aí, essa segunda atividade consiste em trazer de novo a atenção para a respiração. Então, durante uma prática da respiração, seja ela de 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, de 3 minutos até, a gente vai estar fazendo sempre esses 2 processos, basicamente. Um é ficar na respiração, então essa é uma atividade, e a outra atividade é voltar para a respiração. Então, não existe isso de ter dificuldade e não conseguir fazer. A gente vai procurar fazer esses 2 movimentos, com o tempo de prática, né? Se você praticar vários dias, várias semanas, vários meses, você vai notando que a sua habilidade de retornar fica maior, você consegue fazer isso com mais tranquilidade, né? Você consegue voltar mais fácil. Tudo o que você pode voltar para o momento presente está ligado também, uma segunda forma que eu vou falar aqui para vocês, é o que está ligado aos 5 sentidos. Então, os 5 sentidos, né, o que eu posso ver agora, o que eu posso ouvir agora, o que eu posso sentir no olfato, né, o cheiro, o que eu posso sentir no tato, e de repente, se eu estou comendo alguma coisa, o paladar, todos os 5 sentidos, eles também nos ajudam a trazer a atenção para o momento presente. Então, a gente pode fazer práticas informais de mindfulness. Quando eu estou comendo, eu vou comer com atenção plena. Eu vou sentir o gosto, vou olhar para o prato e vou ficar ali com atenção plena. Minha mente vai para outro lugar, não tem importância, eu volto de novo para o que eu estou fazendo. Eu posso fazer isso com som, eu posso colocar uma música e procurar prestar atenção na música, nos instrumentos, como que a música vai mudando com o tempo, procurar voltar, minha mente se dispersa, eu volto de novo para a música. A ideia é essa, eu posso utilizar qualquer um dos 5 sentidos para aumentar a minha presença no momento presente. Então, todas as práticas de mindfulness ajudam e contribuem para esse processo que a gente chama, na terapia de aceitação e compromisso, de presença. A presença, todas essas 6 facetas da flexibilidade psicológica, esse Hexaflex dentro da ACT, eles estão interrelacionados. A gente está separando aqui por questões didáticas, mas uma coisa traz a outra, tende a estar junto. A presença, à medida que a gente vai conseguindo ficar mais presente também, outra habilidade que aparece, ou outra habilidade que a gente pode cultivar até de maneira separada com relação à presença, é aceitação. Então, no nome da terapia, aceitação e compromisso, a gente tem a palavra aceitação, acceptance. E a palavra aceitação traz muitas confusões, às vezes, porque parece que traz uma ideia de passividade. Então, o mundo está muito problemático, eu vou simplesmente aceitar e não vou fazer nada para que as coisas melhorem. A ideia de aceitação não é essa. A ideia de aceitação é o momento presente
por exemplo, está sendo como está sendo. Se está acontecendo alguma coisa que eu, de repente, não gostaria, não adianta, eu posso lutar no momento, mas aquilo vai estar acontecendo. Se a gente pensa numa emoção difícil, por exemplo, eu estou com raiva, ou estou triste, eu estou com saudade, né? A saudade às vezes pode ser dolorosa, eu estou... enfim, qualquer sentimento que a gente geralmente julga como negativo, eu posso simplesmente tentar aceitar aquilo que eu estou sentindo. Então, pode ser a aceitação do sentimento, pode ser a aceitação de um fato, de uma coisa que está acontecendo e que, obviamente, por ser difícil, talvez eu não gostaria que aquilo estivesse acontecendo. Pode ser a aceitação de um pensamento, que é o próximo passo que a gente vai ver logo mais. Então, eu posso levar esse nível de aceitação para as várias camadas da minha experiência. Aceitar significa, uma outra forma de explicar aceitação, no inglês a gente chama de willingness, estar disposto a. Então, se eu estou me sentindo triste, eu posso simplesmente abandonar a ideia de fugir da tristeza. Eu posso internamente me colocar numa posição em que eu estou disposto a aceitar estar triste, por exemplo. Se tem um problema acontecendo na minha vida, por mais difícil que ele seja, eu posso até pensar em resolver esse problema, mas talvez não tenha muito que eu possa fazer nesse momento. Então, nesse momento, eu posso aceitar esse problema como existindo. E aceitação pode significar, então, essa disposição para simplesmente reconhecer. Isso está acontecendo agora. Isso é difícil para mim, isso está acontecendo agora. Então, portanto, o importante aqui é a gente lembrar que a aceitação não significa simplesmente aceitar passivamente, ou simplesmente ficar parado e deixar as coisas acontecendo e não fazer nada. A aceitação não é isso. A gente vai ver que a ACT também privilegia a ação. Fazer alguma coisa também é um dos passos que eu vou falar aqui hoje para vocês. Muito bem. Então, pensando em prática, a gente pode dizer, uma das formas é dizer sim para a experiência. Então, eu estou me sentindo triste, ao invés de eu não quero me sentir triste, não quero me sentir triste, ficar com essa ideia, eu posso dizer sim para a tristeza. Posso convidar a tristeza para estar presente. Pode ser outro sentimento qualquer que eu não queira que esteja presente, pode ser uma situação que eu não quero que esteja presente, mas eu posso simplesmente aceitar dizendo sim para essa experiência. Essa é uma das práticas, aprender a dizer sim, ou então a gente pode dizer, eu estou disposto a começar a aceitar isso que está acontecendo. Outra forma que também pode ajudar é pensar como seria, o que a gente poderia dizer para um amigo ou para uma pessoa querida que está vivendo aquela situação que a gente não quer aceitar. Um problema, um sentimento negativo, uma dificuldade qualquer. Como que a gente daria um conselho, por exemplo, para um amigo? Então, isso vai trazer uma certa qualidade de gentileza para a nossa experiência e a gente pode começar a aceitar um pouco mais aquela experiência a partir dessa gentileza projetada, então, no que a gente falaria para algum amigo. E a outra forma, como eu falei, é também pensar na frase eu estou disposto a viver esse momento que tem essa dificuldade, que tem esse problema. Muito bem, essa é a aceitação, é um segundo processo que eu vou falar aqui para vocês. Vamos para o terceiro. Então, da aceitação, a gente pode vir para a desfusão cognitiva. Em inglês, a gente tem a palavra diffusion, e a gente tem traduzido como desfusão ou defusão. A ideia é que, em muitos momentos, se a gente não se atentar, a gente vai se fundir com o pensamento. O que isso significa? Significa que um pensamento surge na minha mente e eu vejo a realidade a partir daquele pensamento. Então, eu estou fundido a minha realidade, o que eu estou percebendo, até quem eu sou, muitas vezes vai estar confundido, vai estar fundido naquele pensamento que eu estou tendo. Eu posso ter um pensamento e fazer o contrário, fazer o movimento contrário, que é a desfusão. Eu posso olhar aquele pensamento como um pensamento. Por exemplo, se eu acordo de mau humor, eu posso ter o pensamento de que o dia ou até a minha vida inteira está horrível. Se eu estou fundido nesse pensamento, eu não vou conseguir reconhecer que isso é um pensamento que passou pela minha cabeça. Eu vou começar a ver esse dia, ou a minha vida até toda, como horrível. Então, essa é a fusão. Eu começo a ver a partir daquela situação. É como ver a realidade a partir desse óculos, digamos assim. Então, tudo fica
projetado nesse pensamento, fica fundido. A ideia da desfusão, então, é o processo contrário. Eu consegui me separar do pensamento, entender que existe eu, existe o pensamento, existe a realidade, existem as outras perspectivas. Então, se eu acordo de mau humor e tenho esse pensamento de que o dia está horrível, eu posso fazer uma prática de mindfulness que é: eu estou pensando que o dia está horrível. Então, isso me permite me distanciar daquele pensamento. Eu começo a notar que pensar que o dia está horrível é, de fato, apenas um pensamento. E se eu quiser ir um pouco mais fundo nisso, eu posso pensar: eu estou observando que eu estou pensando que o dia está horrível. Então, para não ficar muito confuso, se você quiser, você pode escrever. Você pode pegar um papel e escrever um pensamento que está sendo difícil para você. Você faz um erro, por exemplo, no trabalho, e vem o pensamento: ah, eu sou burro. Então, de novo, se eu estou fundido com esse pensamento, eu vou ver a realidade a partir desse pensamento. Com a desfusão, eu posso escrever: eu sou burro no papel. Na linha embaixo, eu posso escrever: eu estou pensando que eu sou burro. E na linha de baixo, eu posso escrever: eu estou observando que eu estou pensando que eu sou burro. Então, dessa forma, eu começo a me distanciar e olhar o pensamento como um pensamento. Uma outra forma muito interessante também de entrar em contato com esse processo da ACT de desfusão é fazer uma atividade e pensar numa coisa contrária. Então, por exemplo, eu posso pegar esse livro do Reis aqui e posso ter o pensamento: eu não consigo levantar esse livro, eu não consigo levantar esse livro, eu não consigo levantar esse livro. E à medida que eu for falando ou pensando: eu não consigo levantar o livro, eu não consigo levantar o livro, eu não consigo levantar o livro, eu posso levantar o livro. Então, eu não consigo levantar o livro, eu não consigo, mas eu levanto. Então, isso faz com que eu consiga ver que o pensamento: eu não consigo levantar o livro, é só um pensamento. Eu tenho feito pilates nos últimos meses, de novo, e aí é muito interessante também, quando a gente faz um exercício, 15 repetições de um exercício que é mais puxado, muitas vezes vem o pensamento: eu não consigo fazer 15 vezes esse exercício, eu não consigo fazer 15 vezes esse exercício. Só que se eu continuo fazendo, pode ser que eu consiga. Então, o ponto é entender que eu posso ter qualquer pensamento na minha mente, mas se eu fizer o que eu quero fazer, pode ser que eu consiga. Então, isso é bastante libertador, né? Entender que eu ter um pensamento é só eu ter um pensamento. Não significa, de fato, que eu não consigo fazer aquilo que eu pensei. Uma outra forma que a gente tem de criar desfusão cognitiva é dar um nome para a nossa mente, ou então para a parte da nossa mente que a gente tem algum tipo de dificuldade. Então, por exemplo, o Russ Harris, que é um outro autor muito interessante da terapia de aceitação e compromisso, ele fala que ele é médico, né, e trabalha há muitos anos já na terapia de aceitação e compromisso. E ele fala que desde a faculdade de medicina, ele tinha o que ele chama de síndrome do impostor. Ele achava que ele não era capaz, que ele não era competente, que ele não ia dar conta de ser um bom médico, que algum dia alguém ia descobrir que ele não era competente o suficiente. E aí, em muitos momentos da carreira dele, ele vinha aqueles pensamentos: ah, você vai ser descoberto, você não sabe nada, você não tem certeza do que você está fazendo, esse tipo de pensamento. E aí ele começou a nomear esses pensamentos como vindo do impostor. Então ele falava: ah, isso é só um pensamento desse impostor na minha cabeça. Então eu posso nomear essa parte da minha mente, dar um nome: ah, isso é só a minha voz autocrítica, por exemplo. O Reis fala algumas vezes no livro: é só o ditador dentro de mim que quer que eu seja perfeito, por exemplo. Então, quando eu nomeio esses pensamentos, né, me separo um pouco deles, eu consigo entender que existe a minha mente, que tem muitas vezes processos automáticos, né? A terapia de aceitação e compromisso é baseada na teoria das molduras relacionais, e não cabe aqui, não dá tempo de falar sobre essa teoria, mas é muito interessante porque ela explica também por que muitas vezes a gente tem esses pensamentos automáticos. Então, a ideia aqui, essa segunda ideia para a desfusão cognitiva, é de você nomear essa parte da sua experiência. Você dá um nome simplesmente para essa parte da sua mente, e aí você começa a ver que essa parte volta vezes e vezes, né? De novo e de novo. Mas não tem importância, a ideia não é acabar com essa parte, é simplesmente ter consciência dela, para então não estar fundido com ela.
Outra forma que aí a gente também trabalha nos grupos de mindfulness você pode aprender a falar o seguinte. Então, eu estou tendo um pensamento aqui, eu posso dizer: oi, pensamento, para esse pensamento que eu estou tendo. Obrigado, pensamento, para esse pensamento. E tchau, pensamento. Então, eu posso ter o pensamento: eu sou burro. Então, eu posso... surge na minha mente esse pensamento. Eu posso dizer: oi, pensamento, eu sou burro. Obrigado, pensamento, eu sou burro. E tchau, pensamento, eu sou burro. A ideia é, no oi, pensamento, eu consigo criar difusão cognitiva, eu consigo notar aquele pensamento como um pensamento. Quando eu agradeço ao pensamento, eu estou agradecendo essa parte da minha mente que está produzindo esse pensamento. Tudo bem, é só um pensamento mesmo, então essa parte talvez esteja tentando me alertar de alguma forma, talvez tentando me defender, me proteger. Tudo bem. E eu despeço aquele pensamento de maneira tranquila. A ideia aqui não é recalcar, não é brigar com o pensamento, é só, tchau, tudo bem. Talvez daqui a pouco volte um pensamento negativo como esse, mas não tem importância, eu posso falar de novo. Oi, pensamento, obrigado, pensamento, e tchau, pensamento. Muito bem. Então a gente falou aqui da presença, né, as práticas de mindfulness e outras práticas ligadas aos 5 sentidos que podem trazer atenção para o momento, a aceitação do momento presente, a desfusão, né, a defusão, conseguir olhar o pensamento como pensamento. E um outro processo que a gente tem desses 6 consiste em entender uma outra dimensão do nosso eu. A gente chama isso de um self, ou um eu observador. Então, geralmente, quando a gente procura responder a pergunta quem eu sou, a gente tem algumas formas de responder essa pergunta. Então, quem eu sou? Muitas vezes a gente vai dar alguma característica, muitas vezes que parece assim ser fixa. Então, eu posso dizer, eu sou uma pessoa calma, ou então eu sou psicólogo, né? É algo mais ou menos fixo, já tem alguns anos que eu sou psicólogo, então isso é mais ou menos fixo. Então, eu posso entender o meu eu a partir desse eu mais fixo. Outra forma de responder a pergunta é contando uma história, criando uma narrativa. Então, eu posso dizer, eu sou psicólogo hoje, mas antes eu não era psicólogo, já tive outras experiências. Eu posso contar uma história. Nasci em Minas Gerais, em São Lourenço, enfim, vou contando algumas partes da minha história. Esse segundo tipo de eu, ele é um pouquinho mais fluido que o eu fixo. O eu fixo pode ser muito problemático, porque eu posso me fixar em coisas talvez úteis, né? Eu sou psicólogo, então beleza, posso aprender sobre psicologia cada vez mais, ajudar as pessoas, então tudo bem, isso é relativamente ok, de ter esse eu fixo, eu sou psicólogo, mas eu posso também me fixar em coisas que são problemáticas para mim. Se eu me fixo na ideia de que eu sou burro, por exemplo, eu posso ter muitos problemas. Ou então, se eu fixo na ideia de que eu sou X, que é negativo, eu posso carregar isso a minha vida inteira e não questionar essa concepção do eu fixo. O narrativo é um pouquinho mais fluido, porque eu consigo entender que existem momentos em que eu sou isso e tem momentos que eu não sou aquilo. Então, tem momentos que eu sou psicólogo, tem momentos que eu não sou psicólogo. Tem momentos em que eu nem sabia o que era psicologia na minha vida. E isso dá uma certa fluidez, né? Eu sou isso, mas eu também sou aquilo, eu também sou aquilo outro. Isso é um pouco mais fluido. Mas ainda a ACT traz para a gente uma outra concepção de self, uma outra concepção de eu, que nós podemos descrever como um eu observador. Esse eu observador é a consciência que está por trás, que está vendo, digamos assim, todos os fenômenos que acontecem com esse eu. Então, eu posso me lembrar, por exemplo, de 10 anos atrás, de um determinado momento, e tenho essa lembrança, e esse eu observador é igual a esse eu observador que está presente aqui agora, assim como é igual a um eu observador lá quando eu tinha 5 anos. É a pura consciência que observa aqueles vários fenômenos. É claro que muita coisa mudou eu ter 5 anos ou de 10 anos atrás, né? Os meus pensamentos podem ter mudado, os meus sentimentos, o meu corpo, 1000 coisas podem ter mudado. Mas a minha consciência, aquilo que permite eu saber que eu estou observando, então eu posso reconhecer esse eu observador simplesmente
respondendo a pergunta de maneira até silenciosa muitas vezes, que é: quem está observando esse momento? Então, se você esquece da sua história, da sua narrativa por um momento, quem está vendo essa live? Quem está observando esse momento? Quem é esse eu que observa os fenômenos? Então, a gente consegue separar aquilo que eu observo. Eu observo os meus pensamentos, eu observo os meus sentimentos, eu observo as coisas que estão ao meu redor. Mas existe uma característica desse eu que é bem interessante, que é, mesmo que as coisas mudem, né, todos os pensamentos mudem, os sentimentos mudem, o ambiente onde eu estou mude, o tempo histórico mude, existe um eu que observa tudo isso. Então, esse eu tem uma característica quase espacial, digamos assim. É uma consciência que permite observar a minha experiência. Esse é o eu observador. Então, como que a gente pode acessar? Que prática que eu posso fazer para acessar esse eu observador? Eu posso primeiro responder essa pergunta. Então, eu posso, de tempos em tempos, me voltar para essa pergunta. Quem está aqui observando esse momento? Então, eu simplesmente volto para a consciência da consciência. Quem está consciente desse momento? Eu posso utilizar quem está observando esse momento. E outra forma é fazer de tempos em tempos esse exercício que consiste em reconhecer que, embora a sua história mude, embora as circunstâncias mudem, esse eu observador ele tem essa característica de não ser tocado, digamos assim, de não ser transformado. Esse eu que observa hoje é o mesmo eu que vai observar amanhã, quando eu acordar, que vai observar a minha experiência daqui a 10 anos, que observou a minha experiência há 10 anos. Então, todos os sentimentos, as sensações, os pensamentos podem mudar, mas esse eu observador continua aparecendo. Ok? Não sei se ficou muito claro, é um pouco difícil de escrever esse eu observador, mas enfim, talvez a gente possa conversar em outro momento com mais tempo sobre o eu observador. É uma ideia de ter perspectiva. Então, quem está consciente da minha experiência agora? Quem está consciente? Sem falar Felipe, sem falar psicólogo, sem falar homem, sem falar 35 anos, sem a história. Quem está observando a experiência? E aí, de tempos em tempos, se lembrar disso. Quem está observando essa experiência? Que eu está observando essa experiência? Muito bem. A gente tem mais 2 processos para falar aqui do Hexaflex da ACT. As próximas 2, então, os próximos 2 processos, eles estão relacionados com a parte do compromisso com os valores. Terapia de aceitação e compromisso. Que compromisso que é esse? É o compromisso com os valores. Vou falar primeiro sobre os valores e depois sobre as ações comprometidas com os valores. As ações também têm relação com ACT. ACT em inglês significa agir ou haja. Tudo bem. Valores para ACT é um aspecto da nossa vida que é muito importante e é basicamente o norte da nossa vida. Então, quando a gente pensa em grandes decisões da vida, por que eu escolhi isso e não aquilo? Por que eu mudei de cidade? Por que eu não fiquei na outra cidade? Por que eu não fui para outra cidade ainda? A gente pensa em grandes decisões, a gente vai perguntando por que eu fiz isso, né? Por que então que eu fiz isso? Eu mudei de cidade porque eu queria fazer um pós-doutorado. Ok, mas por que eu queria fazer um pós-doutorado? Bem, eu queria aprender mais e ajudar mais as pessoas. Então, aí, nesse nível de aprender mais e ajudar mais as pessoas, eu já estou chegando perto dos meus valores. Então, estou falando um pouquinho de mim aqui, que é aprender. Eu gosto de aprender, então esse é um valor para mim. Eu sempre posso me reconectar com isso. Então, nos momentos em que minha vida possa parecer estar sem sentido, eu posso estar um pouco perdido, eu posso lembrar, não, eu tenho o valor de aprender. Então, eu posso utilizar o meu tempo para aprender alguma coisa. Então, o valor de aprender. Vim para São Paulo para fazer um pós-doc, para aprender e para ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas é um outro valor. Eu posso dizer isso como generosidade, como, enfim, como uma disposição de bondade amorosa, de gentileza para com o outro, de empatia. Mas eu posso dizer simplesmente ajudar as pessoas é um valor para mim. Eu não preciso necessariamente chegar a uma única palavra.
Então, esses dois valores, estou dando um exemplo de dois valores, existem muitos valores, né? Cada pessoa vai ter um ou vários valores que são muito importantes. O que acontece? Eles são um norte para as nossas escolhas. Eles são um norte também para a gente atingir os nossos objetivos. Objetivos são diferentes de valores, na medida em que os objetivos eu posso ticar, digamos, eu posso riscar da minha lista de objetivos. Queria fazer um doutorado. Ok, fiz um doutorado, isso acabou para mim. Claro que eu posso fazer um segundo doutorado, mas aí um outro objetivo. Agora, aprender é um valor que é um norte, é como o norte da bússola. Eu nunca vou terminar de aprender. Eu nunca vou terminar de ajudar as pessoas. Então, a característica dos valores é que você não simplesmente termina de fazer aquilo. Posso valorizar o amor que eu tenho pela minha família, pelos meus amigos, pelos clientes, pelas pessoas com quem eu trabalho, pela humanidade. Eu posso valorizar o amor. Eu nunca vou terminar de realizar esse valor. Então, o valor é diferente de objetivo, mas os objetivos e as escolhas podem e devem estar baseados naquilo que eu valorizo. Então, é claro, existem valores que são sociais, valores que são familiares, valores que são dos outros, que às vezes eu posso incorporar, mas no fim, para eu criar uma vida significativa, eu devo me conectar com o valor que é importante para mim, para minha pessoa. Bem, como que eu posso fazer isso? Como que eu posso descobrir o valor? A gente pode fazer uma mudança de perspectiva do tempo. Então, existem duas práticas que são conhecidas. A psicologia utiliza, alguns grupos de mindfulness também que a gente faz, a gente também utiliza essa prática. Então, uma que é um pouco mais pesada consiste em imaginar o próprio velório, imaginar a sua morte. E lá no velório, imaginar as pessoas falando sobre como foi a sua vida. Então, essa é uma forma de fazer. Você pode também pensar nas coisas em que as pessoas poderiam escrever para o seu epitáfio, né? Uma homenagem ali no túmulo, né? No cemitério. Então, isso às vezes é um pouco pesado fazer dessa forma. Uma forma que é um pouco mais simples, talvez seja mais simples no sentido de mais fácil e com menos conteúdo emocional carregado, é pensar no seu aniversário de 80 anos. Então, você simplesmente imagina o seu aniversário de 80 anos e imagina as pessoas ali no seu aniversário fazendo um brinde para a sua vida ali, comemorando 80 anos. Claro, você pode fazer 90, 100, não importa muito a idade. Mas a ideia é que você projete um tempo no futuro e imagine o que as pessoas estariam falando de como foi a sua vida. Então, esse brinde que você escuta certamente vai ter alguma relação com aquilo que você valoriza. Então, as pessoas no meu aniversário de 80 anos poderiam me elogiar porque elas aprenderam comigo, por exemplo, ou porque eu fui uma pessoa gentil, né, uma pessoa, sei lá, caridosa, uma pessoa empática. Então, os discursos que a gente pode imaginar do que as pessoas falariam quando eu tiver lá 80, 90, 100 anos, é isso. É assim, que legado eu quero deixar? Então, eu posso me colocar lá na frente no tempo e tentar imaginar o que eu deixei, né, como legado, o que eu construí nessa trajetória até, né, a velhice, ou então até o velório, se for o caso, se você quiser fazer dessa forma. Uma outra forma também de se conectar com os valores é você imaginar uma pessoa que você admira muito. Pode ser uma pessoa que você conhece, uma pessoa da história, um santo, alguém da espiritualidade, né? Alguém da sua religião, talvez, que você se conecta muito, e tentar imaginar o que essa vida representou, né? Por que você admira essa pessoa? Por que essa pessoa é significativa na sua história? Por que você se conecta com ela? Então, quando você começa a pensar quem é essa pessoa e o que ela fez, o que ela deixou, certamente ali você vai encontrar alguns dos valores que são importantes, né? Então, por exemplo, se eu acho a Madre Teresa de Calcutá, o Gandhi, pessoas incríveis, por quê? A Madre Teresa de Calcutá, porque ela foi uma pessoa que ajudou as pessoas, uma pessoa que foi caridosa. O Gandhi, pela sabedoria dele, talvez, pelo jeito dele de expressar as coisas, pela tranquilidade que ele tinha. Enfim, quando eu vou pensando nessa pessoa que eu admiro, eu posso tentar buscar adjetivos para essa vida, para esse exemplo. E aí eu consigo me conectar com os valores. Muito bem. O último tópico aqui que eu vou descrever para vocês, o último dos 6 processos do Hexaflex, né, de processos psicológicos que ajudam a aumentar a flexibilidade psicológica, é agir.
Então, são ações, parar de, digamos, de pensar muito e fazer. O livro do Reis que eu falei no começo da live, né? Get out of your mind and into your life. Quer dizer, saia um pouco da sua cabeça e comece a fazer coisas. Então, considerando seus valores, considerando, né, o que você quer para a sua vida, qual o seu propósito de vida, você pode começar a construir ações que são significativas e conectadas com esses valores. Então, se eu estou indo para essa direção, se lá na frente, com 80, 90, 100 anos, se no final da minha vida eu quero deixar esse legado, o que eu posso fazer? O que eu posso começar a fazer agora? Eu posso começar a trabalhar num determinado hábito, criar um novo hábito, fazer uma outra coisa que é importante para mim, né, relacionada com esse valor, que talvez eu não esteja fazendo. E aí eu posso começar, mesmo que sejam pequenas ações, sejam pequenas coisas que eu posso fazer, eu posso começar a fazer. Sempre conectando de novo com aquilo que eu valorizo. Então, eu dei esse exemplo particular meu, que eu falei, né, de gostar de aprender, gostar, claro, também de trocar e de ensinar. Então, qual é uma pequena ação que eu posso fazer? Né? Eu posso ver, por exemplo, a minha rotina e entender que, por exemplo, eu estou gastando muito tempo com o Instagram. Então, isso lá no fim da minha vida não vai ser importante para mim, não vai ser significativo. Eu posso ver um pouquinho, claro, mas talvez não ficar horas e horas vendo o Instagram não é significativo para mim. Então, eu posso, já que eu gosto de aprender, eu posso trocar um pouco esse hábito, essa ação. Deixo de ver o Instagram e começo a, por exemplo, ler 15 páginas de um livro, fazer um curso online, fazer uma outra faculdade, etc. Fazer alguma coisa que esteja conectada com aquilo que eu valorizo. Se eu valorizo o amor, né, a proximidade com a família, então eu posso tentar ajustar ali melhor a minha agenda de trabalho, posso tentar visitar mais os parentes. Então é isso, se eu consigo me conectar com os valores, eu posso começar a ter ações conectadas com os valores. Algumas dicas que a gente pode fazer. Bem, tudo que você puder estudar sobre hábitos pode te ajudar nesse sentido, de você começar a construir pequenos hábitos, porque os hábitos, eles acabam ficando, né? Então, chega depois de um tempo do hábito, eu acabo, aquilo fica meio que automático na minha vida, né? Já vira meio que uma rotina, então não preciso pensar muito, eu faço aquilo. Né? Outra coisa que é interessante também da gente pensar é de tentar facilitar o comportamento. Então, por exemplo, eu posso valorizar a saúde física, né? Estar e me sentir saudável. Mas eu posso, de repente, não gostar muito de ir na academia. Então, eu já entendi isso. Já paguei academia, não fui, paguei academia, não fui. Então, como que eu posso facilitar isso? Né? Como que eu posso, talvez, me exercitar de uma maneira que seja mais prazerosa? Talvez fazer exercício em casa, talvez correr com amigos, talvez andar de bicicleta com amigos, etc. Então, eu posso tentar, a ideia é, como que eu posso estruturar a minha rotina, estruturar os meus hábitos para chegar nesse objetivo que está conectado com o meu valor, que é ter uma vida mais saudável. Como que eu posso facilitar para mim mesmo isso? Como que eu posso tornar mais fácil para mim criar e construir esse hábito? Ok? Então, essa é uma dica. Um exemplo disso, né, um livro de psicologia positiva, aquele sobre Harvard, né, esqueci o título exatamente do livro, eu posso deixar depois para vocês no comentário. Ele dava esse exemplo, que ele queria tocar mais violão, ele queria aprender violão e ele nunca fazia isso, ele simplesmente não fazia ele deixava o violão num canto, no quarto dele e não tocava. Então, o que ele fez? Ele sabia que todo dia à noite, quando ele chegava do trabalho, ele ligava a TV e ficava vendo a TV e simplesmente se esquecia de pegar o violão. O que ele fez foi algo que a gente chama na psicologia comportamental de diminuir o custo da resposta. Então, ao invés do violão estar lá longe, ele colocou o violão fora da caixa, né, fora da capa, do lado do sofá. Então, toda vez que ele ia sentar ali para assistir televisão, o violão estava do lado, ele desligava a televisão e fazia ali uma prática para aprender um pouco mais sobre o violão por alguns minutos, ou 20 minutos, 30 minutos, uma hora, que seja. Então, essa ideia é bem interessante também. Como que você pode facilitar os seus hábitos para começar a construir uma rotina que, no fim, vai te levar
a ter uma vida com propósito e conectada com os seus valores. O Reis, né, o criador da ACT, ele fala de, não tenho um hábito, por exemplo, então, de correr. Digamos que eu queira começar a correr. Então, eu vou me desafiar, eu simplesmente, só porque eu quero agora, eu vou correr. Então, a mente pode falar, não, mas você está cansado, mas isso é difícil, mas isso aqui, não sei o que, não sei o que. Então, todos esses pensamentos, eu posso falar, eu quero simplesmente, just because I want to do it. Então, é isso. Só simplesmente porque eu quero fazer isso, vou fazer isso agora. E aí eu faço. Mesmo que a minha mente esteja, acho que eu não consigo correr muito, acho que eu não quero. E todos esses pensamentos, aí com a desfusão cognitiva isso fica mais fácil. Fala, tudo bem, mente. Eu sei que você não quer fazer isso. Oi, pensamento, obrigado, pensamento, tchau, pensamento, mas vou me desafiar. Só porque eu quero agora, eu vou fazer. Só porque eu posso, eu vou fazer. Então, essa é uma outra forma também. A gente sabe também que o que ajuda a mudar um hábito, a construir uma nova perspectiva de ação, é se comprometer publicamente. Então, se você se compromete publicamente a criar aquele novo hábito, isso pode te ajudar. Comprometer publicamente não significa necessariamente postar no Facebook, no Instagram ou numa rede social, mas pode ser falar para os amigos ou falar para pessoas que você confia. Olha, eu vou começar a fazer esse novo hábito, né? Vou começar a me exercitar mais, vou começar a tentar comer melhor, vou começar a tentar estudar mais. E aí você fala isso para os seus amigos ou fala isso para as pessoas. E a gente sabe que esse comprometimento público também ajuda a começar a construir uma rotina ligada ao hábito que você quer começar. Muito bem, gente. Esses são os 6 processos, né, da terapia de aceitação e compromisso que ajudam a gente a ter uma vida mais flexível, mais significativa, com mais propósito, com mais engajamento. A gente pode resumir em 3 pontos aqui, né? Então, ter mais abertura. Essa abertura é dada pela aceitação e pela desfusão cognitiva. A gente pode ter mais consciência, mais awareness, né? Ficar mais aware, através da presença. Estando presente, eu estou mais consciente do momento presente. Também trabalhando esse eu que observa, esse self-observador. E o terceiro ponto, além de estar aberto, além de estar consciente, de estar aware, o terceiro ponto é estar ativamente engajado, então, ter ações que estão conectadas com aquilo que eu valorizo para a minha vida. Então é isso, pessoal. Espero que essa live tenha sido útil. Se vocês tiverem perguntas agora, a gente pode entrar nas perguntas. Alguma pergunta? Alguma dúvida, algum comentário a mais? Bem, enquanto ninguém escreve nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, eu vou deixar aqui para vocês os meus contatos. Alguns anos atrás, esse ano em abril agora, vai fazer 10 anos que eu criei um site chamado psicologiamsn.com. Nesse site a gente tem mais de 1.200 textos escritos por mim e por pessoas que ao longo desses anos quiseram contribuir e me ajudaram também a escrever textos. A gente tem lá diversos cursos de psicologia, alguns de psicanálise. O meu doutorado foi na obra do Jung, então tem cursos sobre o Jung. Depois eu fiz cursos sobre o Freud. Tem cursos sobre Skinner também. Eu ofereço também um programa de 8 semanas de Mindfulness online, individual, se você tiver interesse. A gente tem uma forma também de você acessar esses cursos todos que são em vídeo, né? Então tem toda a parte do site que é gratuita, que são textos. O canal no YouTube também, que é só você pesquisar Felipe de Souza. Lá você vai encontrar, se não me engano, a gente já passou de 100 vídeos, com diversos temas da psicologia, com dicas práticas também, assim como eu procurei trazer aqui para vocês hoje.
Além desse conteúdo gratuito, a gente tem cursos, então, que são pagos. Você pode comprar um curso, por exemplo, sobre a interpretação dos sonhos do Freud, sobre comportamento verbal do Skinner, sobre os tipos psicológicos do Jung. Então, você vai acessar um desses cursos, se você quiser dessa forma. Outra forma é uma assinatura mensal, que é R$ 49,90, e você tem acesso a todos os cursos em vídeo. Então, dessa forma também você pode acessar esse material que eu fui gravando nesses anos todos. Bem, acho que é isso, pessoal. Não surgiram perguntas aqui nos comentários. Espero que esse vídeo possa contribuir de alguma forma. Eu tentei ser o mais didático possível. Eu sei que a página Espaço Psi tem muitos seguidores, né? Então, tem pessoas que certamente são ligadas ou formadas dentro da psicologia de alguma maneira, e áreas afins, né? Psiquiatria, psicanálise. Então, são profissionais, digamos, da área. Então, eu procurei também contemplar esse público e, claro, o público em geral também que tem interesse na psicologia e que talvez possa utilizar alguma dessas práticas. Se você utilizar alguma dessas práticas que eu falei, eu imagino que isso também possa te ajudar a lidar com momentos difíceis, como o que a gente está vivendo agora, ou então no futuro também. Se você tiver interesse também, eu ofereço os atendimentos psicológicos online já há alguns anos, né? O meu site foi um dos primeiros lá atrás a ter esse selo de credenciamento dentro do CRP. E é isso. Eu também dou supervisões online, se alguém tiver interesse. É isso. Bem, a Manuela perguntou agora. Eu vou falar primeiro da Manuela, depois eu falo do André. Bem, Manuela, ela perguntou se eu pretendo ministrar algum curso online futuramente sobre a ACT. Bem, eu estou concluindo o curso do Reis, que eu falei para vocês que eu comprei o ano passado. Estou estudando ainda. Quem sabe no futuro eu possa fazer uma iniciativa como essa. Daí, talvez você tenha que pensar o modelo, né? Pode ser uma ideia, não tinha pensado nisso ainda. Obrigado, é uma sugestão. Talvez mais para frente eu possa fazer sim. Posso fazer, de repente, com vídeos gravados, algumas coisas também ligadas a essa iniciativa aqui de fazer eventos ao vivo. Quem sabe possa acontecer sim, Manuela. Mas é legal falar que a gente tem muito material de outras áreas já gravados, os cursos estão disponíveis. Tem um curso, por exemplo, completo sobre o DSM-5, com todos os transtornos. Eu falo sobre cada um dos grupos de transtornos, 22 grupos. A gente também tem um curso online de Mindfulness, né? São 8 semanas, são encontros semanais, de 1h30, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da semana, em que eu ensino sobre as práticas de Mindfulness. Então, esse programa de 8 semanas, ele contempla 4 desses processos que eu falei para vocês hoje. E, inclusive, numa das sessões também eu utilizo um pouco a ideia de valores, que são os 2 tópicos que não estão presentes de maneira tão direta no programa de Mindfulness. Bem, André, como aumentar a motivação é também uma pergunta super interessante. Eu acho que dá uma outra live, na verdade, né, de pensar nessa questão. Uma forma de você encontrar conteúdo sobre isso é você pesquisar por engajamento, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em motivação dentro de empresas, a melhor maneira da gente pensar nisso é pensar no engajamento. Como que eu posso aumentar o engajamento dos meus funcionários, por exemplo, se eu tenho uma empresa? Então, isso está conectado com aumentar a motivação. Uma das dicas que são bem interessantes é você tentar notar também o seu ciclo de vitalidade, digamos assim, ou de motivação ao longo de um dia. Muitas pessoas têm mais motivação para fazer alguma coisa de manhã, outras pessoas têm mais motivação para fazer à tarde, ou é um pouco indiferente, e tem pessoas que gostam de trabalhar, de produzir no período da noite, depois das 5 da tarde, ou até às vezes de madrugada. Muitas vezes esse é um tópico bem interessante, porque às vezes, né, o trabalho não casa muito com os horários, e a gente pode ter alguma dificuldade nesse sentido. Mas certamente, quando a gente começa a reconhecer, eu produzo melhor pela manhã, produzo melhor de madrugada, então eu posso entender que talvez nos outros horários eu não esteja tão motivado, mas no horário que é mais significativo para mim, que é mais fácil para mim, isso faz sentido. Tá? Então, esse ciclo biológico pode ser uma dica
interessante para aprender a aumentar a motivação. Outra coisa também que a gente tem ciclos que são bioquímicos ligados à alimentação. Então a gente sabe que quando está começando a chegar ali por volta da hora de almoço, é natural que a gente se sinta um pouco mais estressado, já pela fome do almoço. Então, às vezes, nesses momentos em que a gente está com menos energia, talvez fosse interessante não fazer nada muito elaborado cognitivamente, né? Então, chegando perto da hora do almoço, fazer coisas mais mecânicas, assim como depois do almoço também, né? Pode dar aquele cansaço, e isso pode ser uma dica também para aumentar a motivação de maneira bem simples. Outra dica é, se você puder, tirar um cochilo depois do almoço de 20, 30 minutos. Muitos estudos aí apontam que isso também pode contribuir. Mas, assim, é uma lista gigantesca de coisas que podem ajudar a aumentar a motivação. Pensar no futuro, né? Se eu fizer uma ação hoje, o que isso vai me possibilitar lá na frente, né? Mesmo que seja uma pequena coisa. Então, eu quero aprender essa matéria nova aqui. Então, tudo bem, mesmo que eu aprenda estudando 10 páginas por dia ou vendo um vídeo só no YouTube, tudo bem, é um vídeo só, mas se eu fizer isso com constância durante um ano, isso pode ser muito importante, né, para aquilo que eu quero. Então, essa coisa de fazer ações, não precisam ser muitas coisas, ou ficar horas estudando, por exemplo, se for o caso de educação, mas às vezes fazer um pouco, né, começar a fazer e pensar no que isso representa lá na frente. Né? Então, se eu fazer um pouquinho agora, lá na frente isso pode impactar de maneira positiva para a minha vida. É isso. Mais alguma consideração, pessoal? Mais alguma dúvida? Algum comentário? A Débora comentou aqui sobre nomear os pensamentos como vindos do impostor. Essa dica é bem interessante, né? Começar a nomear os pensamentos me ajuda, inclusive, a começar a notar o que eu estou pensando. Né? E esse é exatamente o fundamento. Então, eu posso, eu estou pensando aqui sobre o futuro. Então, eu posso dizer, eu tenho uma mente, aqui uma parte da minha mente pensa sobre o futuro. Ou tem medo do futuro, ou fica ansioso sobre o futuro. É simplesmente isso. Uma pessoa que pensa sobre o futuro. Uma parte de mim que pensa sobre o futuro. Então, essa é uma dica ótima que tem também nos programas de Mindfulness. Essa prática do oi, obrigado e tchau, que a Débora escreveu, também é super interessante. A gente também utiliza nas práticas de Mindfulness. É isso. Muito bem, pessoal. Então, acho que eu vou encerrando aqui essa live. Se você, de repente, não viu ao vivo e tiver dúvidas ou comentários aí, você pode me marcar, entrar em contato comigo através do meu e-mail, que é psicologiamsn@gmail.com. Eu vou deixar os meus contatos aqui também. E nos vemos na próxima live, ou então no próximo vídeo, no próximo encontro aí. Obrigado pela presença. Até!